Eu estou grávida de um padre. É, gente, você não tá surdo não, você escutou certo. Eu vou tentar dar uma resumidinha aqui pra vocês. Eu nasci numa cidade com 9.000 habitantes, ou seja, uma cidade bem pequena. E até os meus 17 anos eu fiquei nessa cidade. Mas a cidade era tão pequena que não tinha quase nada de oportunidade de emprego. Daí eu fui morar na tia da minha mãe, e que mora numa cidade grande, e lá eu teria mais oportunidades de emprego, de crescer na vida. E logo que eu cheguei lá eu já arrumei o emprego, assim, ó, de imediato. E aí, um ano depois de trabalho, né, eu decidi alugar um apartamento pra mim. Nesse meio tempo, eu conheci uma pessoa e eu fiquei 5 anos casado com essa pessoa. Mas, por alguns motivos, não deu certo de prosseguir com o casamento. E só pra ressaltar, nesses anos juntos, a gente sempre tentou engravidar e a gente nunca conseguiu. Eu me separei e depois, pra completar a merda, eu fui demitida do meu trabalho. Aí eu tava mal, decidi ir pro interior, passar uns dias assim na casa da minha mãe pra ver se recarregava as minhas energias e pra eu saber o que eu ia fazer da minha vida. E na mesma semana que eu cheguei na cidade da minha mãe, eu fui pra missa. E quando eu vi aquele padre, gente, eu quase caí pra trás. Eu tô grávida de um padre, parte 2. E aí eu fui na missa, fiquei chocada com a beleza do padre. Mas por respeito, eu fiquei quietinha, não falei nada pra ninguém e tal. Guardei aquilo pra mim. Então, o tempo que eu tava ali na cidade, eu sempre ia à missa com a minha mãe. Até que um dia eu fui na casa de uma conhecida. E essa conhecida, ela morava perto da igreja, e também perto da casa do padre. Só que quando eu fui nessa conhecida, ela não tava lá. E aí o padre tava voltando pra casa dele e ele parou de carro assim e começou a conversar, puxar assunto comigo. Ele me deu boas-vindas por estar na cidade, falou que eu era muito bem-vinda na igreja. E depois disso, gente, foi incrível. Parece que todo lugar que eu ia, parece que o padre tava me rastreando. Todo lugar que eu ia, eu encontrava o padre, gente. E na cidade, gente, tem um morro bem alto. E lá em cima tem uma santa. E lá de cima, assim, do morro, dá pra ver, tipo, a cidade inteira, sabe? Eu fui lá, tirei uma foto. Gente, eu postei a foto, não deu 10 minutos. Quem eu encontro lá? O padre. Aí ele começou a conversar comigo. E do nada, gente, do nada, ele começou a se declarar. Eu fiquei meio em choque, tipo, você não é padre? Ele falou que ele sabia que era errado por ele ser padre, mas que ele não tava conseguindo controlar aquele sentimento e que ele precisava falar pra mim. Eu tô grávida de um padre, parte 3. E aí ele começou a se declarar e eu fiquei chocada, né, gente? E aí do nada ele virou e foi pra me dar um beijo. Só que daí eu só dei um selinho nele, porque ali era um lugar muito arriscado das pessoas verem. Aí ele me chamou pra ir na casa dele. E naquela noite a gente ficou. E depois, isso não parou mais. A gente ficou várias vezes. E um dia eu tava saindo da casa dele de madrugada, porque de madrugada ninguém veria eu saindo de lá. A rua era muito vazia. Só que nesse dia em específico tinha uma mulher lá. Ela tava passando de moto. E depois disso, é claro que começou a acontecer um monte de bafafá, né? Todo mundo falando que eu tava ficando com o padre. Eu tava mesmo. E é claro que a cidade pequena não demorou pra chegar no ouvido da minha mãe. Aí lascou-se. Aí a minha mãe me proibiu de sair, gente. Mesmo sendo maior de idade. E eu sabia que ela era doida. Então eu só respeitei e avisei o padre por mensagem que a gente não poderia mais se encontrar por causa do que tinha acontecido. E ele ficou triste. Coitado. E eu fui perdendo a vontade de voltar. E eu fui ficando lá na cidade da minha mãe, de 9.000 habitantes. E depois de 2 meses eu comecei a passar muito mal, mas não passou pela minha cabeça a gravidez. E eu fui pro hospital. E chegando lá, o médico logo pediu um teste de gravidez por conta dos sintomas. Eu tô grávida do padre, parte 4. Aí ela pediu o teste, mas até aí eu tava até que meio tranquila, porque eu tinha passado 5 anos casada, tentando sempre e nunca consegui engravidar. Eu ia engravidar do padre. Fiz o teste, tranquila, e veio o positivo. Quando veio aquele positivo, eu fiquei
chocada, porque eu não conseguia engravidar, gente, em 5 anos. E do nada, eu engravidei do padre. Eu fui embora chorando muito, sem saber o que eu ia fazer. Gente, foi o tempo de eu pisar em casa, chorando, né? A minha mãe falou assim pra mim: você tá grávida, né? Intuição de mãe, pelo amor de Deus. E eu, esguelando de chorar, falei que tava. Na mesma hora, minha mãe saiu de casa, foi na casa do padre e contou pra ele. E ele também ficou chocado, né, gente? E logo ele já foi na igreja e contou o que tinha acontecido. Ele foi tirado do cargo de padre, né? Eu tô de 7 meses e eu não fui embora, não voltei pra cidade. Mas depois que meu filho nasceu, eu pretendo voltar pra cidade grande para ter melhores oportunidades de emprego e dar uma vida melhor pro meu filho. Em relação ao padre, ele sempre vem me visitar, ele é super presente na minha gravidez. Ele, inclusive, falou da gente casar, mas eu não sei se é isso que eu quero. Então, por enquanto, seguimos assim.